Deus abençoe nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O anticristo. Como se diz advenimento? Advenimento, não é? Sua obra e destruição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, começando com o versículo 13. Eu saúdo no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 13, capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Cremos que a igreja que detém o aparecimento do anticristo, quando a igreja levantar-se no arrebatamento da igreja, então ele se manifestará. Pois o mistério da iniquidade já opera, quer dizer, os precursores do anticristo. Somente um que agora o detém, até que seja posto fora, ou seja, retirado. A palavra original aqui é parousia, seja levantado, ou arrebatado, ou está perto para acontecer. É a igreja. Então seja revelado esse Nico, ou anticristo, a quem o Senhor Jesus matará, ou destruirá com o sopro da sua boca, e destruirá a sua manifestação com a sua vinda. Preste atenção aqui. A esse Nico, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Agora eu quero que você saiba que essa palavra no original grego, vinda, é nascimento. Então nós devemos ler a esse Nico cujo nascimento, ou vinda seria vir, mas se vir já está vivo. Nascimento é segundo a eficácia de Satanás, ou segundo o poder de Satanás, ou nascerá através de Satanás. Talvez o que você vai ouvir hoje é muito profundo, talvez você nunca ouviu, ou talvez o que você vai ouvir hoje é muito contraditório, o que você vai ouvir hoje em relação ao anticristo. Mas eu quero que você ouça, eu respeito as suas opiniões. Não é todo o assunto que eu darei sobre o anticristo. Eu já disse que são 19 conferências de escatologia, somente vamos dar algumas pelas outras compromissos que temos, mas esse versículo 9 é segundo a eficácia, ou o nascimento através de Satanás. Ok, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, me humilho diante da tua presença e te peço que nos fales com poder e com autoridade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Quero agradecer aquelas pessoas. Depois que Jesus arrebatar a sua igreja, o planeta Terra será dominado por um homem admirável, excepcional, inteligente, fora de série, da qual a Bíblia o chama anticristo. E eu quero que você saiba que o arrebatamento da igreja, como eu tenho dito esses dias, está mais perto do que você pode imaginar. Toda essa criação do que George Bush tem falado de The New World Order, a nova ordem mundial, isso não é nada novo. Se você pega um bilhete de $1, just $1, você vai ler acima do dólar, The Novus Ordo Seclorum, em latim, que quer dizer a nova ordem mundial. E mesmo que você não creia, os Estados Unidos foi o primeiro país que empurrou a formação da nova ordem mundial, porque criou a democracia no mundo inteiro. Ele colocou no dólar em 1700
1785, ou depois de 1776, novas ordens se gloriam, uma nova ordem mundial. E a nova ordem mundial nada mais e nada menos representa um só homem, um governo, uma moeda e somente um sentido de governo. Em 1980, em dezembro, chegou esse jornal lá na Califórnia, onde vivemos, da Los Angeles Times. Você está vendo que está aqui o mundo? Está vendo o mundo, não está vendo o mundo? Ok. Aqui está falando Shifting Realities in a Global Power. Mudanças da realidade no poder global. O poder de governo, o poder econômico de dinheiro, o poder da, como se diz, diplomacia, obrigado, e os conflitos da guerra que estão terminando, e a ideologia de um só homem. Veja o que escreveu The Los Angeles Times, December 11, 1990. The threat of nuclear war, perigo ou ameaça da guerra nuclear that could destroy civilization has evaporated, que poderia destruir a civilização, tem evaporado. Giving way to hopes of a new world war, dando maneiras ou abertura ou caminhos para uma nova ordem mundial. The world seems to be rushing simultaneously forward. O mundo parece que está caminhando e correndo simultaneamente para o futuro. Toward a potential golden age of global unity. Adiante a uma potente era de ouro de uma unidade global. Preste atenção. The threat of war and the threat of the new government with frontiers has almost disappeared. As ameaças de novos governos de guerra e novas fronteiras de governo têm quase desaparecido. Nós estamos no fim de todas as coisas. E talvez o que você vai ouvir hoje vai chocar você e vai fazer você tremer da realidade da vinda do anticristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, versículo 4. As conferências que estamos trazendo nesses dias é de escatologia, a ciência, o estudo das coisas do fim. Em primeiro lugar, a relação do anticristo, nós sabemos que ele será, em primeiro lugar, o maior homem de todos os tempos. Não maior em estatura, maior em inteligência, maior em poder, maior em sabedoria, maior em destreza, maior na sua capacidade da palavra homem, em todos os sentidos. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. E o adorarão o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Ou anticristo? Quem poderá batalhar contra ela? Ele será o maior homem de todos os tempos. Ele sairá do mercado comum europeu. Os 10 países que a partir deste ano, em julho, estão atuando em seu poder máximo, the ECC, the Economical Community of Europe. Ele será um poder dominante do mundo inteiro. Os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. 10 países. Parte de barro, parte de ferro. Parte de ferro. Países petrodólares, petroleiros, ricos, Inglaterra, Espanha, Alemanha. Países de barro, Liechtenstein, Luxemburgo, não tão poderosos, não tão grandes. De aí ele sairá o homem iníquo. Segundo, ele será mais sábio que o profeta Daniel e mais sábio que qualquer outro homem. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 3. Será mais sábio que o profeta Daniel. Com efeito, eres mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que possa esconder de ti. Veja, ele não terá segredo nenhum. Ele será um homem fabuloso. Terceiro, será Senhor sobre toda a terra durante um tempo. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Veja o que diz a Escritura. Ele será Senhor de toda a terra, porque já a igreja não estará aqui. Por isso ele será Senhor. Também lhe foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los,
e deu-lhes autoridade sobre toda tribo, todo povo, toda língua e toda nação. Ele será Senhor sobre toda a terra. Quarto, ele terá poderes sobrenaturais. Versículo 2, capítulo 13 de Apocalipse. E a besta que viu, o anticristo, era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande autoridade. E grande autoridade. Quinto, ele nascerá baixo poder ou baixo eficácia de Satanás. Ele será filho de Satanás. Não filho de Satanás como os ímpios, não. Ele nascerá através de Satanás. E mais tarde eu vou lhe dizer isso. Já lemos, 2 Tessalonicenses 2,9. Nascerá segundo a eficácia de Satanás. Sexto, ele não fará caso do amor das mulheres. Daniel capítulo 11 e versículo 37. Daniel capítulo 11 e versículo 37. Ele não fará caso do amor das mulheres. Algumas pessoas têm dito que durante a guerra do Golfo, que poderia ser Saddam Hussein o anticristo. Não. Saddam Hussein tem um harém de mulheres. Daniel 11, 37. Ele não fará caso do amor das mulheres. O seu tempo será tão curto. Será igual a Jesus. Na sua missão de destruir, na sua missão de dar o poder a Satanás. Versículo 37. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao amado das mulheres, nem a qualquer outro deus. No original grego, ele não dará amor às mulheres, ou não fará caso do amor das mulheres, porque ele tem um propósito. Durante 3 anos e meio, assim como Jesus, 3 anos e meio de ministério, 3 anos e meio de ministério, ele terá uma missão, e será enviado com uma missão sobre a terra. 7, acabamos de ler, ele não fará caso ao Deus dos seus pais. Daniel 11, 37. 8, ele morrerá e ressuscitará. Apocalipse capítulo 13, e versículo 3. Você já sabe essa escritura. A sua ferida foi ferida de morte, mas ressuscitou. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Também vi uma das suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando Reagan levou o tiro nos anos 80, o mundo inteiro pensou que ele era o anticristo. Não, ele não é o anticristo. Versículo 14. Por meio dos sinais que lhe foi permitido a fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. E lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e viveu. Ressuscitará. Talvez levará um tiro, haverá um atentado contra ele. E ele ressuscitará e receberá mais honra, glória e poder. 9, ele vai guerrear contra Jesus. Apocalipse 19 e versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra naquele que estava montado em um cavalo de seu exército. Essa é a batalha do Armagedão. Será o fim de todas as coisas, quando o anticristo irá dominar todos os exércitos do mundo inteiro e os levará para invadir Israel. Então Deus o destruirá, Jesus o destruirá. 10º lugar, ele se fará que o adorem como Deus. Acabamos de ler, 2 Tessalonicenses 2,4. Por isso é que ele fará um pacto com Israel durante 3 anos e meio, porque ele se sentará no trono de Deus, parecendo ser Deus, e falará como Deus. Então Israel o receberá como Messias, mas ao final dos 3 anos e meio, na final da semana de dias, que é um ano, 3 anos e meio, 3 dias e meio, ao final de 3 anos e meio, de acordo com Daniel 9, 24 a 27, será rompida a aliança dele com Israel. Israel não verá como Messias mais. 11º, ele terá um número 666. Apocalipse capítulo 13, você já sabe, e o versículo 18. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Veja que é um homem, não é um sistema, não é um governo, é um homem. O seu número é 666. 12º, ele será igual ao diabo. Esse foi o propósito sempre de Satanás, imitar a Deus, sempre. Veja que Jesus teve 3 anos e 3 anos e meio de ministério. O diabo também terá 3 anos e 3 anos e meio de ministério, através de seu filho, o anticristo. Sempre quis imitar. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, a parte B, diz que o dragão lhe deu poder e o seu trono e grande autoridade. O trono do dragão, o dragão é Satanás, lhe deu o seu trono, assim como o pai deu o trono ao filho, porque venceu.
13º, ele fará imagens e ídolos. Apocalipse 13, versículo 14. Já temos lido que ele fará imagens e forçará o mundo inteiro para que eu creia nele. 15º, será o maior diplomata que o mundo jamais conheceu. Daniel capítulo 11, versículo 36. Daniel capítulo 11, versículos 36. E o rei fará conforme o que lhe aprouver. Exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que será determinado será feito. Ele fará leis, ele ditará leis, ele será o maior diplomata que jamais existiu na face da terra. Quando eu estava na Bélgica em 1984, perdão, em Bruxelas, uma tarde eu fui visitar o edifício do Mercado Comum Europeu, que é a sede em Bruxelas, na Bélgica. Esse edifício acima é o edifício do 666. E você sobe e você vai ver uma computadora que se chama The Beast Computer, a besta. E essa computadora tem 2 andares de tamanho. E ela tem os nomes de todos os habitantes da face da terra. Porque quando a igreja subir, essa é a maneira que o anticristo controlará o mundo. Lá estarão os nomes de todas as pessoas da face da terra, by computer. Se você vai no Japão e você paga por American Express, você paga com American Express e quando você coloca o seu cartão sai Josué Erion, 11527 McLaren Street, Norwalk, California, 90650. Telephone number, account number, bank name, everything in its computer. Se ele vai marcar o mundo inteiro com 666, são 6 números, mas com 6 algarismos, cada número. E ele controlará, você não terá, as pessoas que ficarem aqui não terão nome, terão um número para comprar e para vender. E você chegará diante de uma máquina registradora, como eu cheguei na Holanda, que eu já disse para você na Holanda, em Amsterdã, que a mulher não quis vender para mim 1 litro de leite, porque eu não era membro do mercado comum europeu, e eu deveria ter um número na minha mão ou na minha frente, que era o 666. Você pensa que esse sistema não está já atuando? Já está atuando desde 1979 na Europa, no mercado comum europeu. Foi algo espantoso e horroroso o que eu vi nesse edifício do mercado comum europeu. Horroroso. E daí sairá este homem. 16º, Deus enviaria uma operação de horror para crer na mentira. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 2 e versículo 11. 2 Tessalonicenses 2 e versículo 11. Por isso Deus enviaria a operação do erro para que creiam na mentira. Operação do erro para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na justiça. Porque ele fará sinais, ele fará obras que nenhum outro homem fez, então o mundo inteiro se maravilhará atrás dele. 17º, os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, o adorarão. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, o adorarão. E adorá-la-ão, ou adorá-la-ão, que português é esse? Adorá-la-ão. Deve ser português lá do Rio, São Paulo. Todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos os nomes dos quais não estão escritos no livro da vida do Cordeiro serão marcados pela besta 666. Melhor que você escreva seu nome hoje. Bom, você não vai escrever, você vai pedir favor que ele possa escrever seu nome. 18º, o anticristo obrigará todos os povos que tenham o número 666. Já lemos, de toda tribo, língua, povo e nação, ele colocará o seu selo. Apocalipse 13, versículos 6 e 7. Por isso é que eu expliquei no primeiro estudo que os teólogos do passado não podiam entender como ele iria dominar o mundo inteiro. Se presidentes não podem dominar o seu país, se governadores não podem governar o seu estado, nem prefeitos da sua cidade, como é que ele vai governar o mundo inteiro? Ele vai governar através de computadora. E as Nações Unidas será o seu vínculo para que ele possa governar. 19º,
Todos aqueles que se deixarem marcar com o número 666 serão condenados para sempre. Apocalipse 14, versículo 9. Seguia-os ainda um terceiro anjo, dizendo, grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na mão, e também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos de Deus, diante do Cordeiro. Serão condenados para sempre. 20º, a Bíblia dá ao anticristo vários nomes. O chama de anticristo, 1 João 2,18. O chama de iníquo, 2 Tessalonicenses 2,8. O chama de besta, Apocalipse 13, 1, 2. Por isso eu não gosto desse movie, The Beauty and the Beast. Você deve ver o que está atrás desse movie de Hollywood. You really do not know what it is behind that movie. The Beauty and the Beast. Você já viu quem produziu esse movie? Outro dia deu propaganda e nós estamos vendo a notícia. The Beauty and the Beast. The most famous children movies ever. Why? O filme de criança mais famoso do mundo. E por que foi feito agora? Porque não nos anos 40 e 50? Because it's the Beauty and the Beast. Why beauty? Who is the beauty? Jesus. Jesus is the beauty. Jesus is not the beauty. Who is the beast? The devil, the Antichrist. The beauty and the beast. E o colocaram como amigos. Psychology. O colocaram como que se apaixonaram um pelo outro. That's not ridiculous. Isso é New Age, my friend. A doutrina do New Age é que Satanás está diante de Jesus. Então Satanás está ajoelhado diante de Jesus, mas não ajoelhado como em uma posição de reverência e adoração, não. Ele está ajoelhado assim, e a mão do diabo está tocando a mão de Jesus, e Jesus diz para ele, eu perdoo você. E o diabo lhe diz, vamos trabalhar juntos para o bem da humanidade. That's New Age. Isso é exatamente the movie The Beauty and the Beast. Se a sua criança está olhando The Beauty and the Beast, I'm sorry, my friend. Talvez hoje, ou amanhã, ou a passada amanhã, ou no ano que vem, ela se apartará dos caminhos do Senhor e você perguntará, why? Tudo o que sai de Hollywood não presta. Não tem sentido. Veja esse filme Cinderela, que coisa mais linda, Cinderella. Como é o nome do gato? Lucifer. Você já viu? Lucifer. Não tinha um outro nome para colocar? Derruba lata, ou o gato da rua, tinha que colocar Lucifer. Why? Tudo isso está de trás, que eu costumo chamar The Gospel According to Hollywood. O Evangelho segundo Hollywood. Well, that's your problem, is seus filhos. I don't care. Você deve examinar o que você traz à sua casa e dá aos seus filhos. The beauty and the beast. What a lie. Think about it. O chamam de homem de pecado, 2 Tessalonicenses 2:3. O chamam de filho de perdição, 2 Tessalonicenses 2:3. O chamam de inteligência. E o chamam de chifre pequeno. 21º, é provável que o anticristo morrerá sobre o mar quando Jesus o soprar e o destruirá. Ezequiel 22:8, ligeiro. Você tem 5 segundos para abrir a sua Bíblia. Já passou. Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração, e disseste, eu sou um Deus. Veja o anticristo. Também é usar a escritura para Satanás. Na cadeira dos deuses me assento. O anticristo se sentará onde? No trono de Deus. Querendo ser Deus, parecendo como Deus. No meio dos mares, todavia tu és homem, e não Deus. És homem, e não Deus. Embora consideres o teu coração como se for o coração de Deus. Por aí a escritura que lemos com efeito é mais sábio que Daniel. Ele é homem, não é Deus. Versículo 8. Eles te farão descer a cova e morrerás na morte dos transpassados no meio dos mares. Talvez ele morrerá sobre o mar. 22º, Cristo matará, como já lemos, com um sopro, com o espírito da sua boca. 2 Tessalonicenses 2:8. 23º, Cristo destruirá com o resplandor da sua vinda. Já lemos. 2 Tessalonicenses 2:8b. 24º, e o anticristo, juntamente com o falso profeta, serão os primeiros a inaugurarem o lago de fogo. Deus dará a eles o poder de inaugurar o lago de fogo. Vamos ver onde está essa escritura. Deixa eu lhe fazer uma pergunta.
Por que você crê que quando uma pessoa está endemoniada, ela não pode ouvir o livro de Apocalipse? Você já pensou? Se há uma pessoa endemoniada, você pode falar sobre ela e tirar em nome de Jesus, é certo, jogar fora em nome de Jesus, seu demônio, é certo, é bíblico. Mas se você começa a ler Apocalipse, a partir do versículo, do capítulo 18, 19, 20, 21, 22, ele não suporta. Por quê? Porque fala da destruição final do diabo e de seus aliados serem jogados no lago de fogo. E esses demônios que estão dentro dessa pessoa nessa hora serão jogados. E como ele conhece a Escritura, ele não pode ouvir tal coisa. Vamos ver onde está. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Se você lê isso, é uma pessoa que está endemoniada, sai right there. Não podem ouvir, porque é a destruição final do diabo e de todos os seus aliados. Como será o nascimento do anticristo? Torno a lhe dizer que isso é muito conflitivo, e talvez se você não tem um prévio conhecimento do que eu lhe vou dizer, talvez lhe dará um pouco de conflitos a você. Vamos ver. O anticristo poderá nascer de 3 maneiras distintas ou diferentes, elaboradas ou preparadas por Satanás. 2 das maneiras talvez podemos explicar, mas a terceira é um segredo que somente Deus e Satanás o conhecem. Segundo a Bíblia, Satanás teria um filho. Aquele filho que a Bíblia chama a semente da serpente. Vamos começar no princípio, que eu quero que você não saia com uma ou outra doutrina e funde uma outra igreja amanhã. Vamos começar aqui. Gênesis 3,15. Você pode ditar de cabeça essa escritura. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua preste atenção, entre a tua descendência e a sua descendência, ou entre a tua semente e a semente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a Bíblia diz que Satanás teria um filho, a semente do diabo. Não é o que está escrito aqui? Esse é o que está escrito aqui. E segundo a Tessalonicenses 2,9 diz que nasceria segundo a eficácia do diabo. Você entende a palavra eficácia, não é? Eficácia, poder, autoridade. Em relação a estas 2 passagens, Satanás nasceria como sendo paterno Gênesis, pater Gênesis, que é, preste atenção, take it easy, don't look at me with that Portuguese look. Nasceria sem pai humano. Preste atenção, somente com atuação natural entre uma mulher e algo sobrenatural. Como Jesus nasceu? Jesus nasceu entre uma relação de homem e mulher? Ou uma relação de e Maria? E Maria. Ok. Se você vai estudar a mitologia grega, você vai encontrar que os deuses coabitavam entre si. Ok? Neuma, o Espírito Santo, e Ruach, no aramaico, é feminino. Espírito Santo é masculino. Ruach é feminino. Então, Deus, o Espírito Santo, que é masculino, penetrou em Maria, não em uma relação normal entre homem e mulher, mas com Ruach, aramaico, feminino, nasceu o Espírito, nasceu Jesus. Que não pode nascer nenhuma criatura entre homem com homem, mulher com mulher. Esses homossexuais e lésbicas jamais poderão ter um filho. I'm sorry. Que é contra a natureza. Então, na mitologia grega, os deuses coabitavam entre si. Ok? É muito profundo explicar e eu não tenho tempo. A relação paterno-gênesis é essa: que o anticristo nasceria sem pai humano. Por quê? Porque se o diabo tudo copiou de Jesus, então o anticristo nascerá da mesma forma, porque será um filho do diabo.
Agora você dirá, como é que o diabo pode ter filho? Vamos com calma. Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2,9 que ele seria introduzido ao mundo pelo poder de Satanás, pela eficácia de Satanás, e seria gerado por Satanás. Se você vai estudar, não espiritismo, não, nem bruxaria, não, é algo muito mais profundo que isso. Você vai encontrar que demônios mantêm relações sexuais com mulheres. É ou não é? É. Você vai ao Brasil e você vai perguntar a mulheres e elas te dirão, eu era médium e demônios vinham a dormir comigo. Esse não deve ser novo contigo, esse é mais velho que o diabo. Existe isso. Então você dirá, Satanás e os anjos não têm sexo. Quem disse para você que os anjos não têm sexo? Não têm sexo? Quando a Bíblia diz que são anjos de Deus e não se casam, é porque os anjos não se casam, não porque os anjos de Deus não têm sexo. E se não têm sexo, por que usam roupas? E se eles não têm sexo, por que é que Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, Judas, versículo 4, por que é que Judas, versículo 4 diz que os anjos que não guardaram a sua reputação, se materializaram e fornicaram-se com os filhos dos homens? Olha os olhinhos dele. Calma. A escritura é mais profunda do que você pensa. Os anjos têm sexo, são anjos, não são anjas. São anjos, homens, masculinos. E eles têm roupa. Por que têm roupa? Você diz que anjos têm asas? Onde diz a Bíblia que anjos têm asas? Isso foi durante a Idade Média. Você disse a Idade Média? Que os pintores, sem autorização nenhuma, pintaram os anjinhos voando. Anjos não têm asas. Não diz a Escritura que tem asas. Vamos mudar de assunto. Devemos nos lembrar sempre que Satanás sempre desejou ser igual a Deus. Se você vai na Escritura, em Isaías 14, não vá agora, se você vai na Escritura, você vai encontrar que o diabo disse, serei como Deus, me assentarei e me exaltarei. Veja que o diabo não queria ser mais que Deus, ele disse, serei igual. Ele não podia ser mais. Sempre procurou imitar a Deus. Então, Deus teve um filho, que é Jesus. Satanás também terá um filho, que é o anticristo. Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Satanás também é triuno. Satanás anti-pai, a besta anti-filho e o falso profeta anti-Espírito Santo. You catch that? Ok, porque eu não vou repetir. Jesus viria em um cavalo branco, Apocalipse 19:11. O anticristo também viria em um cavalo branco, Apocalipse 6:2. Se você pensa que Apocalipse 6:2 é Jesus, que lhe foi dada uma coroa, você está enganado. A Jesus ninguém lhe deu uma coroa. Ele já tem a coroa quando ele ressuscitou dos mortos e levou as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Esse é o anticristo que lhe foi dado poder sobre a terra e sobre o homem. Jesus morreu e ressuscitou. O anticristo morrerá e Satanás lhe dará vida e ele ressuscitará dos mortos. Não temos lido que a sua ferida mortal foi curada? Jesus levará os seus para os céus. O anticristo levará os seus para o inferno. E mais tarde para o lago de fogo. Que diferença! Jesus tem o número 7 da perfeição divina. O anticristo tem o número 666. Não pode alcançar o 7, porque é o número da imperfeição diabólica. Ele é 666 vezes inferior a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! 666 vezes inferior a Deus. I'm sorry, little poor devil, ugly face. Jesus nasceu sem um pai humano. O anticristo também será gerado sobrenatural, ou seja, pelo poder de Satanás. Disse alguns teólogos e eu estou de acordo com eles. Você sabia que Satanás, dentro do culto do satanismo, ele se casa? E você sabia que ele se casa em uma igreja presbiteriana? E ele tem 5 mulheres, as mulheres mais bonitas dos Estados Unidos da América? Oh yeah, não pensa que ele vai buscar qualquer mulher não da rua? Não, ele tem as mulheres mais bonitas do mundo. Ele se casa e ele toma a forma de um homem e ele tem a lua de mel e ele também tem órgãos genitais. E deixa eu lhe perguntar,
Se Satanás não tivesse órgãos genitais, por que é então que há demônios de prostituição? Essa mulher. Se os anjos do inferno e caídos não têm sexo, porque existem demônios, principados e potestade na prostituição? Porque eles, quando usam uma pessoa, eles também desfrutam. Não diz que um homem, quando dorme com uma mulher, se torna um só com ela. Que passa? Passa os demônios e espíritos do homem à mulher e da mulher ao homem. Não é que quando um homem se casa e torna uma só mulher, os dois são uma só carne. Por quê? Porque há uma unidade perfeita em Jesus, no matrimônio cristão, e o homem que prostitui, ele se torna uma só carne com a mulher. Por quê? Porque esses demônios passam a pessoa. Se alguém é violentado, um menino ou uma menina, esses demônios dessa pessoa que estava nela passaram a criança. E quando a criança crescer, ela será a mesma coisa, se é que Jesus não a cura. Não é certo? Isso é mais provado que psicologicamente, isso é bíblico. Vamos devagar, que eu vou introduzindo devagar o assunto. Os seminaristas aí estão queimando os dedos. Todo o poder de Deus, do Pai, Ele deu a quem? Ao Filho. E todo o poder de Satanás estará sobre o anticristo. Mas como é que Satanás poderá gerar um filho? Mediante um coito, ou uma relação sexual normal. Entre uma relação sexual entre Satanás e uma mulher bruxa, ou uma mulher satanista. Esses casos relacionados entre relações sexuais entre demônios, é agora um feito comprovado. Isso é mais que comprovado entre os círculos espíritas e das religiões satânicas dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Na igreja de Satanás, isso existe. Isso existe. E há um livro que fala dessas coisas. Não estou tomando esse livro, somente é um livro que fala dessas coisas. Agora vamos ver. É certo que a Bíblia diz que os anjos não se casam e não são dados a casamento. Mateus 22:30. Mas esta passagem não diz que os anjos não têm sexo. Somente dizem que não casam. Não casam porque não querem. Dizem que não casam. Por que não casam? Porque estão ao serviço de Deus. Não há pessoas que não casam, são eunucos, porque estão ao serviço de Deus. Essa passagem diz que os que ressuscitarem com Jesus não se casarão, nem serão dados em casamento. Mas não diz nada em relação aos anjos, em relação ao sexo dos anjos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os anjos são filhos ou filhas de Deus? Filhos, então não é filha. Então é masculino. Jesus é homem ou mulher? Ele é chamado varão de guerra. Não é chamado mulher de guerra. Tudo na escritura é masculino. I'm sorry, ladies. Everything is man. E para que você saiba, na escritura também é somente contado gerações de filhos. Abraão, Isaac, Jacó. As mulheres não são. Não estão. Deus é Deus, não é deusa. É Deus. Ele é masculino. Então, são masculinos. São homens. A Bíblia sempre fala de anjos no masculino. E a Bíblia fala de anjos, anjos masculinos, nunca femininos. A Bíblia não fala de anjos neutros ou do outro lado. A Bíblia fala de anjos. E por que são caídos? Porque eles não guardaram a sua dignidade. Ademais, por que os anjos têm que vestir? O que eu disse, porque eles se vestem. Então, tem um corpo como nós. Os anjos podem aparecer e desaparecer. Não é assim? Jesus não podia ser. E quando Jesus restou dos mortos, ele deixou de ser homem? Ele é homem. Ele segue sendo homem. Satanás não se fez uma serpente e estava no huerto del Edém? Jardim do Éden? Porque se fez. Segundo os judeus e muitos teólogos evangélicos de fama mundial afirmam que os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, agora eu quero ver o rosto dos seminaristas. Gênesis 6 são os anjos caídos que se casaram com as filhas dos homens. Vamos ler primeiro para que você não tenha um choque. Gênesis 6. Você está gostando do estudo?
Ok, hoje se prepare, vamos sair daqui à meia-noite ou uma. Não me provoque. Gênesis 6. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra e nasceram filhas, preste atenção, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Que é isso? Filhos de Deus? Filhas de... Preste atenção. Viram as filhas de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres das quais escolheram. No Antigo Testamento, vamos devagar, no Antigo Testamento, filhos de Deus são para os anjos. Jó capítulo 1 diz: quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, que eram os anjos, apresentou-se também Satanás com eles. Toda a escritura que é filho de Deus no Antigo Testamento é anjos, e no Novo Testamento é você e eu. Ok? Então, filho de Deus, anjos, anjos caídos, viram que a filha dos homens, as mulheres normais, eram belas e dormiram com ela. Vamos ver. O original hebraico da escritura, filhos de Deus, chamam-se, preste atenção, Neplines. Neplines. Neplines quer dizer em hebraico anjo caído. Neplines. Os filhos de Deus não são, escute, gerados pela carne nem pelo sangue. Os filhos de Deus através de Jesus são gerados através do Espírito Santo, no âmbito espiritual. E os filhos de Set foram gerados pela carne e pelo sangue, que são os filhos do âmbito natural, filhos de Set. Do Antigo Testamento, a palavra que se refere filhos de Deus se refere somente aos anjos. Vamos ver, Jó 38, 7. Jó 38, 7. Você já sabe que Jó 1 diz que os filhos dos homens de Deus se apresentaram, eram os anjos do Senhor, que depois se corromperam. Jó 38, 7. Quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Quais filhos de Deus ele está falando? Os anjos do Senhor. Os anjos. Ok. Vá com calma. Escute. Como é então que somente depois de 1500 anos dessa escritura de Gênesis 6, os filhos da linhagem de Set descobriram as formosas filhas dos homens? Como é que é então que depois de 1500 anos que o mundo era mundo, como é que os homens então, se fossem natural e não fossem anjos, descobririam que as mulheres eram formosas? É que durou 1500 anos para ver que as mulheres eram formosas? Então não são homens normais, são anjos. Os anjos caídos se deram conta que eram formosas mulheres, suíças, alemãs, cariocas, e sobre todas gaúchas. E os anjos lá em cima disseram: uma relação pessoal entre você e sua esposa, seu esposo e você. Vai nascer filhos e bem pequenininho, assim como Josué Leão Júnior. Mas nasceram gigantes, por quê? Porque era uma semente diferente. Uma semente do diabo. Você já tinha escutado isso antes? This is very different. Desta maneira o anticristo nascerá gerado por Satanás com uma mulher bruxa ou satanista. Talvez uma sumo, se o Senhor não repreenda, o sangue de Jesus tem poder. Através de uma sumo sacerdotisa da igreja de Satanás, com uma relação que se chama paterno-gênesis, tirado do original, ou seja, das escrituras, Gênesis 3,15, do qual fala semente da serpente. Ou semente do diabo. O paterno-gênesis. Em relação ao nascimento do anticristo, poderia nascer de três maneiras. Vamos ver, duas podemos mais ou menos explicar, três é um segredo. A primeira maneira pode ser, como eu já disse, através de uma relação sexual do diabo com uma mulher, paterno-gênesis, de acordo a Gênesis 3,15. Semente da serpente. Veja que essa palavra semente é semente de descendência e de filhos. Não é semente de trigo nem de maçã. É semente de filhos. Segunda, outra maneira, ou segundo o anticristo, preste atenção, poderia nascer mediante o ADN, ácido desoxirribonucleico. Vamos ver.
Eu nem vou olhar para você, porque você já sei que está molhando. ADN é a base-prima de todo o processo hereditário. ADN é o que está nos 6 milhões de gametas no esperma quando ele penetra no útero, quando vai ovular. 6 millions. E somente um chega e ovula. Não é assim? Outro dia eu olhava o Junior e ele disse, you got it, my friend. You got it. 6 millions, just one. Just one. Se chama ADN. Estou falando a pessoas adultas, não é? Don't look at me with that Brazilian face. O processo hereditário é esse, que os seus espermas estão mortos, não funciona. Estar vivos. Mediante esse processo do ADN, ácido desoríbico, nucleico, whatever it is, será de gerar geneticamente. Por exemplo, nos gametas masculinos, ele leva a letra A ou ele leva a letra Y. A letra A nasce uma criança feminina. A letra Y de Irion nasce um menino, como Joshua Jr. E quando às vezes os homens dizem à sua esposa, você só me dá filha, você só me dá homens, ele não sabe que é o homem que dá o sexo. I'm sorry, ladies. We got the power right here. We give you the power, but it's our power. Right? We have inside of us the baby. You just get it for free from us. But we are the one that give life. Look at the faces of the ladies. Você pensava que dor de parto, que dará. We are the power. Right? We have. I know que sem óvulo não. I know. Oh, yes. Não pode ovular. I know that. But você só vai no hospital, tem filho. Very nice. We are the one that do all the hard work. We do all the job. All the hard work we do. We work it hard. That's right. You work it hard. Não é assim, pastor Antônio? We work it hard. We work it hard. Gamers just go to the hospital, the baby's right here. We work it hard. Então, o ADN, que é a base-prima de todo o processo hereditário dos gametas masculinos, do poder genético, a ciência começaria, escuta, a produzir seres vivos mais inteligentes que nós. Mediante esse complicadíssimo processo químico e bioquímico, os cientistas procurariam criar uma raça de super-homens controlados por computadora e por gases psicoquímicos. Seria uma raça fora de série, uma raça extraordinária, mas eles não sabem que esse produto químico que eles chamam que deve haver, que porque eles encontraram nos ossos dos gigantes de Gênesis 6, que eles pensaram que eram ossos de dinossauros, eram ossos humanos, mas de gigantes. A Bíblia não diz que quando Israel foi ver a terra prometida não havia gigantes? Então, esses ossos, eles descobriram que esses gametas eram superiores aos nossos. E até hoje eles estão buscando. O que eles não sabem é que os anjos caídos têm, e Satanás o tem. Por isso não eles comem. Interessante. É algo fabuloso. Esta não é somente meras ideias ou hipóteses futuras, mas são terríveis realidades científicas do momento, amplamente confirmadas pela endocrinologia, a ciência que estuda as hormonas e as secreções internas. Eles comprovaram que esses gigantes, pelos seus ossos, deveriam ser um gameta ou um esperma sobrenatural que não era humano. That's the reason. Então o anticristo será filho do diabo, será um homem sobrenatural, será um homem fora de série. Ele vai se sentar com o maior jogador de xadrez do mundo, vai terminar ele um checkmate in 3 seconds. Checkmate. Será uma inteligência fora de série, será maior que Daniel, será maior que os profetas, somente será menor que Jesus. Será maior que Einstein. Será maior que Sócrates, que Platão, que Epicuro. Será maior que todos os homens grandes da história. E esta opção
é a que Satanás poderia usar para que o anticristo pudesse nascer. A terceira opção, somente Deus a sabe e Satanás a sabe. Porque nós não sabemos qual será a terceira. Se ele não vai ser um homem normal, então ele deverá nascer entre relação do diabo e de uma mulher. Se não é assim, somente Deus o sabe. Mas um homem normal não pode ser um homem normal. Deverá ser um homem sobrenatural. A embriologia é a ciência que estuda a formação da vida dos embriões. A citologia é a ciência que estuda as células e o seu desenvolvimento. A hominicultura e a antropologia é a ciência que estuda o desenvolvimento do homem geral. A antropologia biológica e a antropologia social e política. A antropologia é a que estuda a formação do homem, como se formou o seu meio ambiente. A Freud disse que o homem é influenciado no meio ambiente onde ele está. Eu digo que nós, como cristãos, nós influenciamos o meio ambiente onde nós estamos. É claro que o homem é influenciável pelo meio ambiente onde ele está, isso é lógico. Se ele vai à Índia, ele deve comer como os indianos, deve viver como os indianos, deve dormir como os indianos, deve vestir como os indianos, é claro. Mas no ambiente espiritual nós influenciamos onde quer que nós estamos, porque nós estamos aqui para influenciar, para converter o mundo. Não é o mundo ambiente que nos influencia, é nós que influenciamos. Atualmente, escute essa, os biólogos estão introduzindo aos embriões das aves e animais certas substâncias químicas mediante as quais poderiam fazer uma galinha gigante. Já conseguiram fazer. Atualmente os cientistas têm conseguido criar um ser vivente afora do organismo humano e do óvulo de uma mulher. Você pode entender tal coisa? É coisa fora de sério onde a ciência tem seguido. É um dos sinais que eu disse para você na terça, que a ciência aumentaria. No dia 31 de agosto de 76, o professor e doutor Korama, ganhador do prêmio Nobel da ciência genética, conseguiu descobrir o primeiro gene artificial. Sabe o que é gene artificial? Gene artificial. Ele conseguiu fazer um gameta e um esperma igual masculino artificial e ele deu vida a um ser sobrenatural. Essa é uma coisa fora de série. Essa é uma coisa incrível. Incrível. O gene é a partícula e a chave da vida. Por isso há pessoas que não podem ter filhos porque os seus genes são muito fracos ou baixos de esperma, não é assim? Estou falando das pessoas adultas. São baixos. Não podem alcançar para fertilizar no óvulo. Preste atenção, eu estou dando uma classe de medicina. Ele é a chave da vida. É o primeiro passo à vida, tanto vegetal como animal. Ou seja, em muito breve, o homem estará podendo criar um super-homem, talvez 666 vezes mais extraordinário do que qualquer dos mais extraordinários homens que jamais das extraordinários que existiu na face da terra. Por que ele tem o número 666? 666, preste atenção. 1, 6, 2, 6, 3, 6. Pai, Filho e Espírito Santo. 6 é um número imperfeito, um grado abaixo de Deus, um grado abaixo de Deus, um grado abaixo de Deus, um grado abaixo do Pai, um grado abaixo do Filho, um grado abaixo do Espírito Santo. 666 vezes piores que Deus, mas 666 vezes maiores que Deus, porque está em uma dimensão de querubim. Ele não é carne, ele é Espírito. Esse é um mistério. Os cientistas, mediante o aumento dos cromossomos, os cromossomos é o que leva dentro dos gametas e dentro dos genes, o número das células do córtex cerebral, mediante mutações controladas, podem criar super monstros, dos quais poderiam ser desenvolvidos em um período muito pequeno, poderiam ser criados super monstros. Você pensa que é uma brincadeira desde os anos 50 ou 60, Frankenstein the Monster? It is not a game. O diabo sabe que tem poder para fazer tal coisa. E ele criou, Hollywood criou, que é o seu agente definitivo nos fins dos tempos. Hollywood criou Frankenstein, o monstro Frankenstein. Frankenstein não invoca a presença do diabo, não invoca terrores. Porque tudo isso é precursores do que será. Precursores do que a realidade será. Talvez assim será criado o anticristo.
com as ideias lógicas e as conclusões exatas diante de uma ciência que a cada dia nos surpreende e nos deixa perplexos diante de um avanço incrível da ciência moderna e de seus descobrimentos adiantados, poderão ser criados supermonstros. Se o anticristo então será uma pessoa fora de série, será um diplomata fora de série, ele governará o mundo inteiro, ele terá um poder sobrenatural, ele falará todos os idiomas, porque ele falará com o mundo inteiro. Como alguém poderá falar todos os idiomas? That's impossible. Somente Rússia fala 100 idiomas. Rússia, dentro da Rússia, falam 100 idiomas. 100 languages. Esse homem falará com todas as tribos do mundo, porque ele governará todas as tribos. Esse homem governará com todas as gentes do mundo, com todos os governadores do mundo, e todo mundo dará a ele poder. É um homem extraordinário, nunca vimos tal coisa. Então será um homem sobrenatural. A Bíblia diz que os ímpios não entenderiam essas coisas, mas nós entenderíamos. Vamos ver onde está. Daniel 12:10. Vamos ver se Deus poderá dar sabedoria para que nós podamos entender nessa noite. Daniel 12:10. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Nós somos os sábios. Deus deu o poder para nós sermos os sábios. Rápido, vamos para adiante, ainda está cedo, muito cedo. Amanhã às 11 horas todos os brasileiros estão convidados para arrasarmos com os portugueses. É a revanche da outra vez quando eu vim, que se cumpriu um dos finais dos fins dos tempos, que os portugueses ganharam dos brasileiros no futebol. Amanhã nós vamos dar uma surra neles. Você vai ver a ponta esquerda aqui, a seleção brasileira. Quem será o anticristo? Muitos têm falado e especulado a respeito do anticristo. Quem será? Quem você pensa que é o anticristo? Você vê a imagem do Gorbachev na cabeça? Você dirá, marca da besta. Eu estou seguro que alguns de vocês disseram. Estou seguro. Não, ele é perto do anticristo. Ele conseguiu fazer uma coisa fora de série, mas nenhum homem, nenhum poder deu poder a ele, ao contrário, tiraram do governo. Muitos creem que foi Nero, como se diz, Nero? Outros creem que foi Napoleão, Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, Henry Kissinger, Gaddafi, Ronald Reagan, Gorbachev, Papa de Roma. No. He's too stupid to be the Antichrist. Outros pensam que é os Estados Unidos. Outros pensam que é a Rússia. Outros pensam que é o guru Marajaviki da Índia. E outros creem que são outras coisas. Agora vamos ver quem é o anticristo. Não deve ser o Papa, porque o Papa promove a adoração a Deus. Ele se interferirá e cortará tudo que é adoração a Deus, porque ele será Deus. Não é a União Soviética nem os Estados Unidos, porque o anticristo é uma pessoa. E será jogado no lago de fogo. O anticristo não é um país, não é um sistema, não é um governo. O anticristo começou com o cavalo branco da paz, e começará do cavalo branco da paz e da diplomacia. A União Soviética começou com o cavalo vermelho da Revolução Sangrenta Comunista na Praça Vermelha, dos bolcheviques, em 1918. Todos os homens mencionados acima, e a maioria de eles foram casados. Mas o anticristo não fará caso do amor das mulheres. Daniel 11:37, já temos lido. Não será o Papa de Roma, porque já temos tido muitos papas. Ademais, o anticristo se opondrá, estará contra tudo o que é de Deus, porque ele se sentará no trono querendo ser Deus. O Papa promove a adoração a Deus, não sei qual Deus, mas ele promove a adoração a Deus. E o anticristo promoverá a adoração a ele mesmo, porque o dragão, que é o diabo, e a besta, que é o falso profeta, darão a ele o poder e a autoridade. Quem será então? Segundo a Bíblia, o anticristo sairá de uma besta de 4 chifres. Quando o império de Alexandre Magno Grande terminou, ele foi dividido em 4 grandes grupos e reinos, que foram Síria, Arábia, Trácia e Macedônia, Egito e Líbia, Grécia e Palestina. Da Síria saiu Antíoco Epífanes, que profanou o templo de Israel e matou 100 mil judeus,
e jogou sangue de porcos no lugar santíssimo e molhou no caldo do sangue dos porcos tudo que se adorava no lugar santíssimo. Ele profanou o lugar santíssimo. Muitos disseram que ele era. Foi porcos, isso mesmo, assim, foi porco. Transformou a festa das cabanas em uma festa de honra a Júpiter Olimpo de Roma. Muitos pensavam que ele era o anticristo. Não foi. Como surgirá o anticristo? A Bíblia diz em Apocalipse 17:13 que chegará um dia em que todos os presidentes da terra se reunirão, todos eles entrarão em um acordo e darão um governo e os seus poderes a um só homem que governará o mundo inteiro. Em Amsterdã, em 83, quando eu estava na Holanda, na conferência do Billy Graham, disse alguém: estamos prontos para dar um poder a um homem, seja Deus ou seja o diabo. Venha, nós lhe estamos esperando. O sangue de Jesus tem poder. Em Bruxelas, em 89, foi o plano da uma moeda única. O que estava acontecendo há 2 semanas atrás? Você viu as notícias? Você não viu as notícias do plano da moeda única? Que o mercado comum europeu estava votando para uma só moeda dentro do sistema, que a Inglaterra estava se opondo e os Estados Unidos opondo, mas fazendo uma revisão dos seus sistemas financeiros e a crise que o mundo está, os Estados Unidos estão afrouxando. Agora com esse Mickey Mouse de Bill Clinton, imagine. Está afrouxando e a Inglaterra estava afrouxando e abrindo as mãos para uma só moeda. Para o final de 1996, ou 97, ou 98, não haverá mais cash money. Will be over. Não haverá mais dollars. Will be credit cards. Will be just the plastic money. ATM machines. A cidade de Atlanta, em Georgia, para o ano de 1996, para os Jogos Olímpicos, não haverá cash receiving power. Você não pode comprar e vender com dinheiro nas Olimpíadas. Você terá que ir com a credit card. Porque toda a cidade de Atlanta terá um sistema de computadoras e um sistema de credit cards. How about that? E você pensa que esses acordos de México, Canadá e Estados Unidos é uma brincadeira? O mundo inteiro, até Brasil agora fez um acordo. Argentina, Uruguai e Brasil. O acordo sul-americano do desenvolvimento. What a stupidity! Se nem presidente temos. Agora a África quer fazer. Tanzânia está empurrando, que é um país pobre, e a antiga Rodésia, que é a Zimbábue, está empurrando para o mercado africano. Você não vê que o mundo inteiro se está unindo em continentes para depois se unir em um só mundo? É o fim, irmão. Esse é o fim. Em 1989, o plano da moeda única, mas a Inglaterra ainda se opõe. Em 1992, que é hoje, já a Inglaterra está afrouxando, os Estados Unidos, porque aumentará os interesses e taxas, e nada disso, e nada that, nada disso. E há um livro que se chama O Funeral do Dólar. Que o dólar irá morrer, that's true. Ele será tirado fora da circulação, porque será uma moeda só, uma moeda mundial. Uma moeda só. Este super-homem será o super-presidente mundial, será o anticristo, a besta de Apocalipse. Segundo a Bíblia, esse super-presidente governará o mundo inteiro por 3 anos e meio, 42 meses. Apocalipse capítulo 11, versículo 12. Tem que ler isso, se você não lê, você não crê. Apocalipse 11, 2. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não o messas, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias. Tudo poderia acontecer antes do ano 2000, porque já estamos presenciando os preparativos mundiais para que somente uma pessoa pode governar. As novas políticas de integração mundial, as novas políticas econômicas, as novas políticas de criar uma só moeda, são claros avisos que Satanás está preparando o mundo para que o seu filho anticristo reine sobre a terra, e Satanás dará a ele poder mundial. Agora eu lhe pergunto, por que Satanás dará ao anticristo poder mundial? Então, Satanás é o cabeça dos sistemas políticos. You got that right? Se os presidentes e governadores do mundo darão ao anticristo o seu poder e a sua glória, e o diabo dará o seu trono para que ele o reine, então quer dizer que os sistemas políticos do mundo inteiro estão nas mãos do diabo. Very easy.
Por isso que George Bush is going. Entenda, a Escritura deve cumprir. Deve cumprir. Bill Clinton talvez terminará com as igrejas, dará um poder aos homossexuais, dará um poder às lésbicas incríveis, poder ao aborto, ele exterminará qualquer forma de religião. Ele já disse que ia fazer. The man is here. And the Bible is here. É o cumprimento das Escrituras que nós queremos que façam chorar. Deve cumprir. É o fim de tudo. O seu filho anticristo está pronto para governar. Esta é a verdadeira filosofia dos grandes fatos que estão abalando o mundo. Estamos no fim. O muro do comunismo terminou em novembro de 89. Por que terminou? Porque não pode haver comunismo e capitalismo. Deve haver um só governo. Não pode haver comunismo que divida o mundo inteiro. Porque então o homem não pode reinar dividido se ele vai reinar o mundo inteiro. Não pode haver capitalismo nem comunismo. Deve haver uma integridade mundial. Por isso que China vai cair. Por isso que Cuba vai cair. Coreia do Norte, Laos, Vietnã deve cair. Nós já temos um projeto engavetado para ir a Cuba. E quando Fidel Castro cai, eu já lhe disse, nós vamos voltar com os envelopezinhos aqui de novo. Minha esposa é cubana. Nós estamos na expectativa. Na expectativa. Oh, yes. Let me enjoy a little bit. Você está estando todo o tempo. I want to see Fidel Castro. I want to see him. Eu quero vê-lo de joelhos diante do Senhor. De joelhos com aquela barba suja. Esse degenerado mental. Quero vê-lo de joelhos. Ajoelhado. Quero ver a igreja pisar um por um e limpar os pés naquela barba cortina. Right here. E quero ver a sua língua confessar que Jesus é Senhor. Oh, I want to see that. Yes, we will go and see that. We will, for sure. We're going to see that. Yes. Yeah. Até já tenho vontade de pregar, conferência. I want to preach. Ok, vamos pregar então. Temos notado que ultimamente as nações estão se aproximando cada vez de uma era de unidade. Para tratar uma solução conjunta e unida dos problemas mundiais, como a crise de petróleo, guerra mundial, explosão demográfica. Em Malta, a primeira reunião de Bush e Gorbachev, deram as mãos. We are friends, good friends. Both of them are gone. A OTAN e o Pacto de Varsóvia, Eduard Shevardnadze visitou a Bruxelas, o Pacto da OTAN, que é amigo dos Estados Unidos. O Pacto de Varsóvia era os países traz a cortina de ferro da Rússia. They are friends now, they shaken hands for the first time. 19 de dezembro de 1979, eles deram as suas mãos. Pacto da OTAN e Pacto de Varsóvia, inimigos mortais. We are friends now. Precursor do anticristo. Time Magazine, 18 de dezembro de 89. The Cold War is over. It's time for a new world war. A Guerra Fria terminou. É tempo de uma nova ordem social. E dizia abaixo, we are friends now. Somos amigos. Quando apenas havia terminado a Segunda Guerra Mundial, se produziu a Conferência de Jalta, onde os maiores inimigos do mundo apertaram as suas mãos. Logo veio a Conferência de Potsdam, e Leonid Brezhnev visitou a Nixon, e Nixon visitou a Mao Tse-tung, e Henry Kissinger manteve conversações secretas com Zhou Enlai em China, e o mundo começou a ser um. Um diplomata que esteve em uma conferência mundial para a defesa e ecologia da Terra, fez uma declaração para a prensa. A prensa se diz? Prensa. Prensa. Impressa. The news. Dizendo, essa conferência foi extraordinária, disse esse homem, esse diplomata, porque em primeiro lugar não se falou de países, senão de toda a terra. Em segundo lugar, nós temos dado conta que o mundo deve marchar para o universalismo, a Igreja Universal Cristã. Olha lá. Ponto e a parte, não tenho tempo para falar. Igreja Universal. Ponto e a parte. Se não queremos ser destruídos. Em terceiro lugar, temos dado conta que é uma necessidade. Não, é uma necessidade, é estúpido. Uma coisa que não tem sentido. Que é uma coisa assim, que é uma coisa nécia.
matar uns aos outros, somente por fronteiras imaginárias, geograficamente falando, se nós podemos ser amigos. Um grande líder mundial disse que a população da Terra seria tão grande no ano 2000 que existiria somente duas maneiras de salvar-os da fome. Primeiro, o reordenamento geopolítico mundial, do qual consistiria em uma unidade, união econômica e política e militar de todos os povos da Terra, produzindo mais e mais e distribuindo melhor, e fazendo assim poderemos salvar o mundo da fome. Segundo, para salvar o mundo da fome deveria ser um controle da natalidade, mas isso é muito difícil. Ou a supressão biológica. Tentaram fazer na China. Um filho era lei. Depois deram 2 filhos. O que tem mais 2 filhos não tem bicicleta. Os chineses têm 5, 6, 7. I'm still without no bikes, but with a lot of kids. Well, what we can do? Em 1949, um grupo de intelectuais firmaram uma declaração que dizia: cremos que o mundo se encontra diante de um grave perigo de uma autodestruição, porque não há qualquer tipo de defesa contra os atuais métodos de destruição que possui a humanidade. Como te expliquei, só os Estados Unidos e a Rússia têm poder para destruir 35 vezes a Terra. Principalmente os 5 países do Conselho Mundial: China, Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia. Portanto, deveremos fazer um só mundo, um só governo, um só homem. Isso era em 49. Nós já estamos em 92. Einstein disse que somente há 3 maneiras de salvar o mundo. Primeiro, que haja uma guerra entre Ocidente e Oriente, ou seja, uma mortandade mundial, que haja somente 3 milhões e 500 mil pessoas que irão sobreviver, então manterão uma estrita ordem de natalidade. Segundo, que somente existam 2 países somente. Ou terceiro, que exista um mundo, um governo e um homem. Isso era Einstein que dizia. Vocês sabem quem é Einstein, não é? Esse que nos deu tantas dores de cabeça com a matemática. Em 1969, o TAN, o secretário-geral das Nações Unidas, disse: não quero ser demasiadamente drástico, mas baseado nas informações das quais disponemos, creio que somente temos 10 a 15 anos de prazo para unir e solucionar os problemas mundiais. Necessitamos de um governo mundial e de um super-homem e de um super-governo que edifique a todos. Não está dando lugar? Agora eu vou lhe explicar uma coisa. O secretário das Nações Unidas da ONU que saiu era peruano, não é? Peruano. Esse novo secretário, qual é a nacionalidade dele? Egípcio. Você vê alguma coisa de estranho entre Egito e Israel? Os árabes é que estão promovendo, com o apoio das Nações Unidas, para que Israel dê de volta os territórios ocupados. Não é assim? Então é Egito, porque ele é egípcio. Ele é o diretor das Nações Unidas, mas no fundo ele é egípcio. Não é assim? Eu vou no mundo inteiro, 40 e tantos países, mas no fundo, lá dentro, sou gaúcho. Sou brasileiro. O que você quer? Minha mãe é italiana judia. Meus pais, o pai da minha mãe, a mãe do meu pai é de Espanha. Minha mãe é italiana judia, eu nasci no Brasil, me eduquei em Tel Aviv, vim para os Estados Unidos, a minha esposa é cubana, e meus filhos nasceram aqui. Deus nos guarde. Mas eu sou brasileiro, o que você quer? E esse homem é egípcio. Os egípcios odeiam Israel. É o fim dos tempos. As Nações Unidas é um veículo que o diabo usará para levantar o sentido anti-árabe contra Israel. Deus leva a igreja, fim de tribulação, batalha do Armagedão. Veja o tempo que você está vivendo. Abra os seus olhos. Ok? Algum tempo atrás, um membro do mercado comum europeu disse: não necessitamos mais de novos comitês, mas necessitamos de um super-homem que possa nos unir e salvar da destruição. Um homem capacitado que pode salvar dos nossos problemas. Com muito amor o receberemos, seja Deus ou seja o diabo, seja militar ou seja civil. Venha, nós te esperamos. Segundo um futurólogo norte-americano, disse que a partir de 85 o mundo começou a acentuar-se e centralizar-se em um só poder político. É sério, de âmbito mundial. Desde 85, disse ele, o mundo já está começando a terminar com os períodos de fronteiras e está começando o período de abertura. Você viaja no mercado comum europeu? Você já viajou no mercado comum europeu? Na Europa? Alguns portugueses que estão aqui, você já viajou? Você não precisa visto. Os 10 países do mercado comum europeu, você não precisa visto entre eles.
que são os 10 países do mercado comum europeu. Eles são iguais em economia, eles são iguais em política, eles são iguais em governo, eles são iguais em tudo. Não precisa visto. Você está entendendo? Temos observado uma transferência dos poderes individuais para os poderes estatais do governo. Um desplaçamento das áreas inferiores para superiores. Uma transferência mundial dos poderes legislativos da ONU. Eu não tenho tempo para falar da OTAN, UI, BIPA, OMS, que são organizações. Todas essas organizações aqui estão dando poder às Nações Unidas para criar um só governo. Você quer saber quais são? Quer saber quais são? Para quando alguém te pergunte. 2 ou 3 fizeram assim, ok. Grande maioria. Organização Internacional do Trabalho. Organização Internacional da Energia Atômica. Organização das Nações para o Trabalho Agrícola. Banco Internacional de Construção e Fomento. Agência Mundial do Desenvolvimento. O Banco Mundial. World Council of Churches. Concílio Mundial de Igrejas. Ecumenismo. Nós não estamos nisso. Eles darão poder anticristo. Nós não estamos nisso. Organização do Tratado do Atlântico Norte, Pacto de Varsóvia, Aviação Internacional Mundial, Mercado Comum Europeu, imagine, Comunidade Francesa das Nações, Comunidade Britânica das Nações, Associação Latino-Americana do Livre Comércio, Latino-Americano, Brasil and everybody, Pacto Andino, Mercado da Conta do Rio da Prata, Mercado Comum Centro-Americano, blá, 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 e segue a lista. Organizações que deram o seu poder e a sua autoridade para as Nações Unidas. Rapidamente, já vou terminar, falta só 2 folhinhas, take it easy. Quantos poderes há no governo? Quick. Quais são? Como aqui é que você pensa? Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é o poder de justiça federal, é o poder supremo. Esse poder foi que, você sabia que foi o pastor que escutou que Collor de Mello já foi... Você sabia que ele foi julgado? Ele foi condenado, Collor de Mello. Foi condenado, acho que por 10 anos, não sei o quê. Não sei. 8? Saem 2. Quanto vale? Ganhou 8, sai em 2, 3 anos. Ele é filho de papai, ele tem as suas influências. Poder Judiciário. Poder Supremo. Quem o tem? Quem tem o poder supremo? Poder supremo do mundo, rapaz. Deus. O presidente já tem poder supremo. Poder judiciário, limitar as suas fronteiras. Poder supremo é supremacia sobre todos. Deus. Ele é o juiz infalível, não é? Ele possui o poder de julgar. Poder legislativo é o poder de elaborar as leis, não é? Legislator, que fazem as leis. Jesus elaborou e cumpriu o plano da salvação com o Pai. E o poder executivo foi o Espírito Santo. Ele executou o plano da salvação. Ele criou a igreja. Executa a tarefa de interceder e apresentar a igreja de Jesus como noiva, eleita e pura, uma vez que Cristo é noivo. O Espírito Santo é o agente ativo de Deus do poder executivo. Ele dará o brado de alerta à igreja. Aí vem o esposo, sai ele ao encontro. O dragão procurará imitar a Deus e a sua trindade, o seu governo. Mas ele mudará o seu sistema governamental quando romper o acordo de paz com que fará Israel, no 3 anos e meio. Então vamos ver, se o poder judiciário tem Deus, então o poder judiciário tem Satanás também. Por isso Satanás procurará julgar a sua causa, que é o dragão, exigindo a besta, o anticristo, o cumprimento da tarefa do extermínio na fé do mundo, que é, segundo Tessalonicenses 13:15, se levantar tudo que se chama Deus e que se adora. Então poder judiciário, Satanás, porque ele é imitador, ele copia. Segundo, poder legislativo, o anticristo. Primeira besta, elaborará o seu plano de governo de acordo com os diademas da sua coroa. 10 diademas, 10 países, mercado comum europeu. Ele veio para matar, roubar e destruir. A besta governará o mundo, anticristo, poder legislativo. Terceiro, poder executivo, falso profeta. Será a lei ambulante da besta, o agente ativo do poder executivo, o qual executará o plano do governo da besta, elaborado por ela mesma, que já o dragão o tem dado autoridade. Essa é a terceira pessoa da trindade de Satanás. A mesma coisa que Jesus disse: eu vou, mas lhe vou deixar o Consolador. Consolador que quem enviará? O meu Pai enviará no meu nome. Os três são um.
o dragão, Satanás, a besta, o anticristo, e o falso profeta, que é o agente de promover, são 3 em 1. Nos Estados Unidos, não tenho tempo para lhe falar, food stamps, sabe o que é food stamps, não é? Os stamps, food stamps, eles têm um número agora, vai começar com um número ao final desse ano, para o ano que vem, números com 6 algarismos do 666. O Social Security Number também, Welfare, não Warfare, Warfare é guerra, Welfare. Então o que significa tudo isso? Que estamos no fim. Que estamos reunidos diante do maior acontecimento da história. Que estamos no fim. Como se pode tirar o número 666? Rápido, posso tomar uma folhinha. Se eu não digo, depois não posso dormir, é o melhor. A Bíblia diz em Apocalipse 13:18 que esse número é 666. O número 6 é porque no 6º dia o homem foi criado. E o homem é imperfeito, é 6. Por isso ele terá 666. O anticristo terá esse número e será 666 vezes maior que qualquer outro homem da história. 666 vezes mais degenerado de todos os homens. E 666 vezes mais inteligente, sábio e astuto que todos os homens que já existiam. Ele será a grande besta, a terrível, espantosa besta, o homem iníquo e o homem da perdição. Na antiguidade não existiam cifras numéricas pelo qual as letras podiam substituir pelos números. Por esta razão, cada nome de pessoa tinha um número. Isso foi comprovado pelo fato de descobrir, o arqueologista Dr. Taylor descobriu no Egito uma escavação que dizia: eu amo aquela moça, e o seu número é 221. Porque o rapaz gostava dela, não sabia o seu nome, não tinha nome, mas tinha número, 221. Quando você vai ao exército, você tem nome ou tem número? O número, todo é número. Número 6 quer dizer máxima oposição em contra de Deus. É a imagem da estátua de Nabucodonosor que tinha, escute, 60 côvados de altura, 6 côvados de anchura e 6 côvados de largura, 666. Golias tinha 6 côvados de altura e a sua lança pesava 666 ciclos. O peso do ouro do rei Salomão era 666 talentos de ouro por ano. Que tremenda escritura. 1 Reis 10:14. É por isso que hoje há tantos artigos com o número 6. Você vai em downtown New York City, tem um edifício tão grande, você já viu? 666. Eles pensam que é uma beleza. No mall da nossa casa, onde vivemos na Califórnia, tem uma loja de roupas que é da Women Clothes Store, 666. It's stupid. Número 6 com calças, com camisas, relógios, joias, carros, códigos telefones. O código telefônico de Israel é 666. Sabia? O edifício no centro de Nova York, 666. O edifício lá na sede em Bruxelas, onde eu fui na Bélgica, é 666. O número da B é 666. Como decifrar o número 666? Hitler teve o número 666. Basados nos acordos da antiguidade, não existiam letras, somente números. Podemos ver que, partindo do princípio, temos a letra A, que se fosse 100 números, a letra H com o número 109, a letra I com o número 106, e a letra T com o número 119, e a letra L com o número 111, e E com o número 104, e a letra R com o número 117. Segundo o total, encontramos o nome de Hitler, 666. A letra H, 609 número, letra I, 106, letra T, 119, letra L, 111, letra E, 104, letra R, 117, somando todos 666. Por isso disseram que ele era o anticristo. Ele foi um demônio. Ele matou 6 milhões de judeus. Mas ele, Hitler, que matou 6 milhões de judeus e mais 2 milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas, ele é 666 vezes menor que o anticristo que será. Então você pode imaginar o que ele serve. Eu não espero que você fique na grande tribulação para pregar, meu amigo. Se você ficar aqui, você vai virar churrasco, my friend. Oh, yes. Roma, no hebraico, contém o número 666. As pessoas, é o Papa de Roma. Vamos ver. Mickey Mouse. Em hebraico, a palavra Roma, no italiano é Romiti, é R com o número 200, e com o número 6 é M, com o número 40 a letra I, com o número 10 a letra T, e com o número 400 a letra I.
Então, número 10, a letra A. Somando todas as letras, temos Romiti, 666, 200 para R, 6 para 0, N 40, I 10, T 40 e I 10. São 666. A coroa do Papa, que em latim está escrito Vicaris Filii Dei, que está escrito em Romanos, vicário, filho de Deus. Vicário, filho de Deus, vicário. Jesus teve uma coroa de espinho, ele tem uma coroa de ouro na cabeça. That goofy. 666. Então vamos ver. Vicaris Fidelis Dei. 5 para o V, 1 para I, 100 para C, 0 para A, 0 para R, e 1, V5, S. 112. Fidelis. 1, 50, 1. F, I, L, L, I, 53. E Dei, 500, D, E0 e 1. 501. Mais 53, mais 112. Matemáticos. 666. Então está escrito na sua coroa. É coroa mesmo. Vicaris Fideli Dei. Por isso as pessoas dizem, He's the man. Não esqueça que o anticristo jamais se dobrará diante